Olá! Hoje falaremos sobre o tratamento biológico de águas residuárias ricas em materiais orgânicos, como os esgotos domésticos e efluentes industriais de indústrias alimentícias. O tratamento biológico reproduz os processos naturais de degradação que ocorrem em um corpo hídrico após o lançamento de despejos ricos em materiais orgânicos. Normalmente utilizamos os termos degradação, digestão, estabilização ou mineralização da matéria orgânica para nos referir à transformação de compostos orgânicos de elevado peso molecular para compostos de baixo peso molecular, até a obtenção de compostos inorgânicos como produtos finais. Nos corpos hídricos, o processo de degradação de matéria orgânica de forma natural é chamado de autodepuração. Nele, as bactérias consomem o oxigênio para decompor o material orgânico lançado em um corpo hídrico. Na figura, onde a linha rosa representa a matéria orgânica e a linha azul o oxigênio dissolvido, podemos ver como acontece a autodepuração. É na zona séptica que ocorre o maior consumo do oxigênio, mas posteriormente acontece a recuperação do corpo hídrico com o reabastecimento de oxigênio dissolvido pela aeração e pela fotossíntese. É com base nesse processo que os esgotos são tratados nas estações de tratamento, onde são empregadas diferentes tecnologias para que a depuração seja realizada em condições controladas e em intervalos de tempo menores do que nos corpos hídricos. Nesse processo, as bactérias são os organismos mais importantes, mas protozoários, fungos, algas e vermes também estão envolvidos. É o metabolismo bacteriano o mecanismo mais importante para a remoção da matéria orgânica. Ele é dividido em catabolismo e anabolismo. No catabolismo, parte da matéria orgânica é transformada quimicamente pelas bactérias em produtos finais, num processo acompanhado de liberação de energia. Já no anabolismo, também conhecido por síntese, parte da matéria orgânica é transformada em novo material celular bacteriano com o consumo da energia fornecida pelo catabolismo. Esses processos são interdependentes e simultâneos, uma vez que no anabolismo é consumida a energia fornecida pelo catabolismo, o qual acontece somente se bactérias vivas, que são geradas no anabolismo, estiverem presentes. O catabolismo pode acontecer devido a processos oxidativos ou a processos fermentativos. No catabolismo oxidativo, a energia é gerada devido à respiração. Chamamos de respiração as reações de oxidação, ou seja, onde uma substância cede cargas negativas e passa para um estado mais elevado de oxidação. Por exemplo, no catabolismo oxidativo por respiração aeróbia, a matéria orgânica, aqui representada pela glicose, é a doadora de elétrons, e o agente oxidante, também chamado de receptor de elétrons, é o oxigênio. A respiração não acontece somente devido ao consumo de oxigênio. Na respiração anóxica, o nitrato é o agente oxidante e na respiração anaeróbia é o sulfato. A respiração anóxica é uma reação que acontece quando há ausência de oxigênio dissolvido, mas a presença de nitratos no meio. Nela, o agente oxidante da matéria orgânica é o nitrato, sendo essa reação denominada de desnitrificação ou redução de nitrato. Já na respiração anaeróbia, que também ocorre na ausência de oxigênio, é o sulfato o agente oxidante da matéria orgânica, aqui na forma de ácido acético. Esse processo é denominado de dessulfatação ou redução de sulfato. As reações de catabolismo oxidativo, que acabamos de ver, são realizadas com auxílio de enzimas produzidas por bactérias. E as enzimas também são importantes na realização das reações de catabolismo fermentativo, que é um tipo de reação que não acontece devido à presença de um oxidante, e sim devido ao reordenamento dos elétrons da molécula fermentada, com a formação de no mínimo 2 produtos.
Esses novos produtos sofrem outro processo de fermentação e assim sucessivamente até que se formem produtos estabilizados, ou seja, que não possam mais ser fermentados. A fermentação é um processo de obtenção de energia que ocorre em meios em que não há presença de oxigênio. Existem diversos tipos de fermentação, como a lática, na qual os lactobacilos produzem ácido lático, a alcoólica, em que fungos anaeróbios facultativos produzem o álcool, e a acética, em que as acetobactérias produzem o ácido acético a partir do álcool etílico. No processo de degradação, quando há vários aceptores de elétrons disponíveis no meio, são utilizados inicialmente aqueles que produzem maior quantidade de energia. Por essa razão, o oxigênio dissolvido é utilizado primeiramente, e após a sua exaustão, o sistema deixa de ser aeróbio. Caso haja nitratos disponíveis, os organismos que o utilizam o convertem em nitrogênio gasoso. Quando o nitrato acaba, passa-se a condição chamada de anaeróbia estrita, na qual os sulfatos são reduzidos a sulfetos. Enquanto houver substância de maior liberação de energia, as de inferior não serão utilizadas. No tratamento aeróbio de águas residuárias, o carbono orgânico é convertido em gás carbônico e no anaeróbio em CO2 e metano. Também são produtos da degradação a amônia, os sulfatos e fosfatos, sendo que quando o processo é anaeróbio, também são gerados outros compostos reduzidos, como o sulfeto de hidrogênio. Como já vimos quando tratamos do anabolismo, uma parte do material orgânico é convertida em biomassa bacteriana, que também é chamada de lodo. No entanto, existe uma diferença na formação de biomassa na degradação aeróbia e na anaeróbia de matéria orgânica. No processo aeróbio, a geração de biomassa é muito superior à do processo anaeróbio, pois nesse último, a maior parte da matéria orgânica é convertida em biogás, que contém grande quantidade de metano. Dessa forma, devido à taxa de reprodução maior nos organismos aeróbios, a geração de lodo também é maior. E hoje ficamos por aqui. Espero que tenham aproveitado nossa aula. Tchau e até breve!